O método de Murray-Garg é uma das ferramentas mais utilizadas em ergonomia para avaliação da repetitividade, dos movimentos repetitivos nos ambientes de trabalho. Mas será que você está aplicando corretamente essa ferramenta? Vamos ver no vídeo de hoje? Olá, prevencionista. Eu sou Thiago Pegatin, sou professor e ergonomista. Se você já é inscrito no nosso canal, seja mais uma vez bem-vindo. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Toda semana nós publicamos aulas práticas, aulas novas, conteúdos que vão agregar para a sua prática profissional, tá legal? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Strain Index, ou método de Murray-Garg, que é um dos mais utilizados pelos ergonomistas, pelos profissionais de saúde e segurança do trabalho, para avaliação da repetitividade. A repetitividade é um fator de risco muito presente em vários ramos de atividade, em várias indústrias, nas linhas de produção. Então é importante que nós tenhamos métodos, critérios, ferramentas que possam nos auxiliar no diagnóstico. Só que o que muitos não sabem é que o método de Murray-Garg ele passou há alguns anos por uma revisão. Eu vejo vários colegas utilizando o método original lá de 95, que não é ruim, é um método que pode ser aplicado ainda na prática profissional, mas nós temos uma atualização que saiu em 2016 e eu não vejo quase ninguém falando dessa atualização e hoje é o que eu trago aqui para vocês. Nós vamos falar especificamente sobre o método de Murray-Garg, mas a sua versão revisada, tá legal? Que trouxe algumas melhorias em relação ao método original. Então, vamos diretamente para a aula. Bom, para a gente começar a nossa aula, então, vamos contextualizar, o que é esse Strain Index que a gente está falando, que é o método de Murray-Garg. Então, é um método de análise do risco de desenvolvimento das disfunções músculo-tendinosas nos membros superiores. Então, é importante, quando nós estamos iniciando a nossa avaliação, ou melhor, quando nós escolhemos o nosso método de avaliação, é preciso que nós já tenhamos definido, que a gente já tenha conseguido definir quais são as variáveis de análise presentes naquela atividade. Por isso a importância de uma avaliação qualitativa, o entendimento da tarefa e atividade, para que quando a gente parta para o método quantitativo, nós já tenhamos tudo isso mapeado, tá legal? Então, no caso do Murray-Garg, desse método, dessa ferramenta, ela é aplicada para quando nós temos o risco, a sobrecarga para extremidades do membro superior, que seria punho e mão. Então não existe outra aplicação para a ferramenta senão o risco para extremidades do membro superior. E aqui vale um recorte bem importante. Eu vejo muitos colegas aplicando, inclusive já vi isso em perícias, em que o perito fez a aplicação da ferramenta de Murray-Garg para uma lesão de ombro. E aí nós temos uma incongruência entre a escolha do método, da ferramenta, com o que foi proposto pelos autores, com aquela lesão associada, com aquela a disfunção que apareceu decorrente da atividade de trabalho. Então, nesse caso aqui, o risco, a finalidade primordial da ferramenta é a aplicação para punhos e mãos, tá legal? E qual é o objetivo principal da ferramenta? O que ela avalia? A repetitividade associada à aplicação de forças e à postura forçada. É claro que quando nós estamos avaliando uma atividade de trabalho, nenhum fator de risco ele aparece isolado. Nós temos uma conjunção de fatores, sejam eles cognitivos, sejam eles organizacionais, sejam eles biomecânicos, mas a atividade de trabalho ela é em geral complexa. Nesse caso aqui, a ferramenta permite que a gente possa avaliar a repetitividade, incluindo os fatores aplicação de força e posturas, que estão diretamente relacionados ao grau de risco dessa atividade. É claro que é diferente eu ter um movimento repetitivo com as mãos livres e é diferente eu ter um movimento repetitivo em que eu tenha que fazer força de preensão. Um movimento repetitivo em que eu tenha que fazer flexão ou extensão de punho. Nós temos aqui um fator potencializador. E é sobre isso que a gente vai falar também quando a gente estiver fazendo a aplicação da ferramenta, legal? E só para a gente entender então por que eu trouxe essa ferramenta e principalmente por que a versão revisada. O método original é de 95 e a ferramenta de Murray-Garg, ela é conhecida justamente assim porque os autores que criaram a ferramenta, o Steven Moore e o Aaron Garg, os dois pesquisadores muito conhecidos nessa área, muito importantes para esse tipo de estudo,
mas é um critério que foi lançado em 95. De lá para cá, nós tivemos inúmeros trabalhos utilizando essas ferramentas, trabalhos de validação. Então, realmente é uma ferramenta que tem uma validade científica muito grande, né? É uma aplicação em vários setores para uma grande parte da população. Só que essa ferramenta ela foi atualizada em 2016, justamente por esses autores. E daí eu acho que a importância de nós trazermos o que é mais utilizado na própria visão, o que é mais correto na própria visão dos autores. Então, esse trabalho de 2016, publicado na revista Ergonomics, ele trouxe a versão revisada do Strain Index, que foi chamado justamente de RSI, porque é a versão do Strain Index revisada. Os próprios autores fizeram algumas melhorias interessantes. Vamos ver alguma delas logo na sequência, tá? Qual que é a diferença em relação ao método original? O método de Morigarg lá de 95 e o método, a revisão proposta em 2016. Para o RSI agora, nós temos a omissão da velocidade do trabalho. Então, na versão original do Morigarg, para quem já utilizou alguma vez, nós temos que determinar lá qual é o ritmo de trabalho. Se ele está de 80% a 100%, de 100% a 110%, basicamente se é um ritmo lento, se é um ritmo adequado, se ele é um ritmo de trabalho intenso. Isso não existe mais na ferramenta hoje. Essa variável ela foi incorporada dentro de outras variáveis e eu creio que ficou mais interessante, porque ele se aproxima mais do que métodos mais recentes trazem, em relação à duração do trabalho, ao número de repetições, ao que no método Okra se chama de ações técnicas. Então isso acabou se aproximando um pouco mais dessas novas normativas. Uma outra coisa que mudou, que agora depende da duração do trabalho ao invés do ciclo. Nós também tínhamos uma variável que focava apenas no percentual do ciclo em que ocorriam os esforços. Isso continua existindo, mas agora na forma de duração do trabalho. Então nós vamos escolher, na planilha isso vai ficar bem evidente, nós vamos determinar quantos esforços acontecem dentro do nosso período de observação. Então vamos supor que a minha atividade é fechar uma garrafinha d'água. E todo o ciclo de trabalho ele demora 30 segundos. Tá? Dentro desse período de observação de 30 segundos, eu vou determinar quantos esforços acontecem, que seria basicamente as ações técnicas, né, no método Okra, quantas vezes acontecem esses movimentos, e cada vez que eles acontecem, por quantos segundos o trabalhador mantém o esforço, por exemplo, de segurar uma tampa, de segurar a garrafa. Então eu vou computar quantas ações técnicas, basicamente quantos esforços acontecem, e em cada um desses esforços, qual é o tempo de manutenção dessa postura, qual é o tempo do esforço. Então é isso que acontece na duração do trabalho, tá legal? E outra coisa é que as variáveis contínuas agora elas substituem as variáveis categóricas. No método original, nós não tínhamos pontuações exponenciais de acordo com cada um dos itens. Na nova metodologia, na revisão do método, isso agora tem pesos diferentes, por exemplo, para flexão de punho e para extensão. Dependendo da postura do punho, eu tenho um peso diferente. Eu também tenho ponderações em relação à jornada de trabalho. Se eu tenho até 8 horas, eu tenho um multiplicador. Se eu passo de 8 horas, eu vou ter um multiplicador que é exponencial e assim por diante. Então, isso que são variáveis contínuas em relação ao que nós tínhamos, que eram as variáveis categóricas, que era aquela, basicamente, meio, 1, 2, 3, a pontuação que a gente... Quem nunca viu, né, a ferramenta de Morigarg, era um pouco mais simples de aplicar na forma original, mas com a mudança do método e com um instrumento adequado, por exemplo, uma planilha que te garanta isso, também não fica difícil. Só que as fórmulas, o formato do cálculo, ele dificultou um pouquinho, ele acabou ficando um pouco mais complexo, mas também ficou mais completo, né, na minha opinião. Tá legal? Então, quais são as variáveis do RSI? A intensidade do esforço, os esforços por minuto, a duração do esforço, postura de mão e punho e a duração da tarefa. Então, basicamente, no primeiro item, a intensidade, nós avaliamos com a escala de Borg, que é basicamente a aplicação de forças dos trabalhadores durante a realização do trabalho. Os esforços por minuto e a duração do trabalho, diretamente relacionado ao que a gente viu anteriormente, eles são
variáveis que são avaliadas em conjunto, uma tem impacto diretamente na outra, né? Então, quantas vezes aquele esforço acontece por minuto e também qual a duração dele em relação a cada etapa do ciclo, a cada esforço realizado, tá bom? A postura de punho e mão, no Strain Index, né, ou agora no RSI, nós não temos, por exemplo, pontuação para desvios de punho, desvio ulnar e desvio radial, mas nós temos pontuações para movimentos em flexão e para movimentos em extensão. Então, se eu estiver na postura neutra, eu vou ter um score atribuído, eu vou ter um multiplicador atribuído. Se eu tiver alguns graus de flexão, eu vou ter uma pontuação específica, e se eu tiver graus de extensão, eu também tenho pontuações específicas. Então, agora difere, né? Os pesos, por exemplo, eles são diferentes para flexão e para a extensão de punho. E na duração da tarefa é basicamente quanto tempo, quantas horas isso acontece ao longo do dia. Se de repente nessa atividade repetitiva o trabalhador fica meio período, se ele fica a jornada toda, se além da jornada ele faz horas extras, então você vai pontuar, esse é bem simples, quantas horas isso acontece ao longo da jornada, tá legal? Então são essas cinco variáveis que nós vamos desenvolver, e agora eu vou falar, dar algumas dicas rápidas antes da gente passar para a planilha. Algumas interpretações que nós devemos dar para o método antes de preencher o formulário. Qual que é a dinâmica de avaliação? Nós temos que ter na cabeça o nosso roteiro. Então, antes de eu sair preenchendo, sair coletando os dados da ferramenta, primeiro eu vou fazer uma identificação da atividade. Daí a importância da ferramenta, do método, estar dentro da nossa análise ergonômica do trabalho, dentro do nosso método de trabalho. Então, eu vou preconizar que quando eu vou aplicar a ferramenta, né, eu vou supor que todo mundo já avaliou, identificou a demanda, as tarefas, as atividades, fez essa avaliação qualitativa, identificou que de fato aquela é uma atividade repetitiva para que eu consiga aplicar a ferramenta de uma maneira adequada. E mais ainda, que o risco determinado vai ser para punhos e mãos, e não para ombro, para coluna e assim por diante, tá legal? Uma vez que eu fiz uma correta identificação da atividade, eu vou para a coleta de dados. É fundamental, assim como em praticamente todas as ferramentas, que eu faça a coleta de dados em fotos e vídeo, porque uma vez que eu faço essa coleta, eu consigo, no software, determinar corretamente quais são os ciclos, os esforços realizados. Eu tenho uma possibilidade muito maior de fazer uma avaliação correta. Dá para fazer a olho nu? Até dá, né? Com prancheta, com cronômetro, mas isso é muito difícil. O ideal então é filmar, fotografar a atividade para que você consiga avaliar corretamente os ângulos, os ciclos de trabalho, enfim, todos os dados necessários. E a entrevista com o trabalhador, que vejam, na análise ergonômica é fundamental. Aqui para a ferramenta, você precisa especificamente coletar com o trabalhador qual é a intensidade do esforço. Basicamente é isso, com a escala de Borg. Então você vai perguntar para ele numa escala de 1 a 10, né? Para quem nunca utilizou a escala de Borg, ele é muito simples, tá? Vocês podem procurar na internet, eu vou provavelmente deixar um link para vocês baixarem uma tabelinha, né, da escala de Borg, e aí nós vamos atribuir a pontuação de acordo com o método. Então eu vou fazer isso, eu vou deixar aqui para vocês baixarem, né, a escala de acordo com o método. E você vai perguntar para o trabalhador, ó, numa escala de 1 a 10, né, na verdade de 0 a 10, nós temos ali alguns scores intermediários, qual é o grau de esforço aplicado nessa tarefa? E o trabalhador vai te responder. Você vai cruzar isso com a sua observação. Você também vai ponderar, né? É claro que o peso maior é sempre da opinião do trabalhador, mas você também vai ponderar em relação a essa atividade qual é o grau de esforço desenvolvido, tá legal? Então, uma vez que eu identifiquei corretamente, coletei todos os dados necessários, aí eu vou para o preenchimento do formulário e para avaliação de risco, que é o que a gente vai fazer na prática aqui ainda nessa aula, tá legal? Para a identificação da variável, eu trouxe aqui uma situação, uma definição que eu gosto muito, ela não é nem tão recente, ela é relativamente antiga, mas onde nós encontraremos problemas no trabalho repetitivo? Primeiro, nós podemos ter essas três situações: um trabalho inteiramente automatizado, um trabalho semi-automatizado e um trabalho manual. De todas essas situações, onde nós encontraremos problema é no trabalho semi-automatizado. Porque na primeira situação, onde ele é inteiramente automatizado, as pessoas são basicamente operadoras de máquina.
Então, normalmente, nós não temos problemas relacionados à repetitividade nessa condição. No item 3, o trabalho manual, ele pode ser repetitivo, sim, mas normalmente ele é um trabalho mais artesanal, ele é um trabalho mais variado. É aquela pessoa que vai pegar, por exemplo, para fazer uma cadeira, uma mesa, o marceneiro, por exemplo, e ele vai fazer todo o processo, ele vai construir todo o processo desse produto. Na indústria, normalmente, onde estão os problemas? Não são exclusivos, tá? Mas normalmente onde estão? No trabalho semi-automatizado, em que o trabalhador está, por exemplo, numa linha de produção, operando uma máquina, e eu tenho um controle externo de um sistema, de uma organização do trabalho, que é basicamente repetitivo nessas condições, tá? Então é o cara que está empacotando, é o cara que está fazendo uma montagem numa bancada, mas que tem um processo seguindo. Então, claro que, como eu disse, não é uma regra, mas eu gosto muito, normalmente os problemas eles estão aqui. E nós, claro, temos algumas atividades em que o trabalho manual ele também é repetitivo, tá? Na primeira situação, inteiramente automatizado, normalmente nós não temos problemas, tá ok? Outra coisa, a definição do que é um trabalho repetitivo é uma tarefa que vai demandar aí dos ergonomistas um pouco de estudo, um pouco de prática, para definir exatamente o que é uma tarefa repetitiva ou não. Na legislação, na literatura, nós temos algumas coisas para nos amparar. Na legislação, muito pouco. Mas na literatura, nós temos uma definição que também é bem antiga, da professora Bárbara Silverstein, né, e de Hagberg, que já existe há um bom tempo e é aceito em boa parte, né, pelos ergonomistas. Eu, particularmente, hoje não gosto tanto dessa definição, que é o trabalho que acontece por mais de 50% da jornada, ou que tenha ciclos repetidos com menos de 30 segundos. Inclusive, o Murigarg, no método original, ele foi feito para até 20 repetições por minuto. No método atualizado, essa limitação já não existe. Eu não gosto tanto dessa definição, porque nós temos, com certa frequência, ciclos de trabalho que tem 40 segundos, 50, 1 minuto, e aí nós temos ações repetidas. Não é porque ele tem 1 minuto ou mais que ele não tem o trabalho repetitivo. Mas, de qualquer forma, essa é uma das definições utilizadas. Eu trouxe uma outra, que é da ISO 11.228.3, e que já deixa um pouco mais aberto, que é baseado, por exemplo, no que diz o método Okra. O método Okra tem algumas condições adicionais ainda. Mas o que diz a norma? A tarefa repetitiva é caracterizada por ciclos repetidos de trabalho, e a repetitividade é característica de uma tarefa quando uma pessoa estiver repetindo continuamente o mesmo ciclo de trabalho, as mesmas ações e movimentos. Aqui, sem uma determinação de quantas repetições, qual é o tempo de ciclo, mas uma vez que você caracteriza que as ações são repetidas, que os ciclos acontecem sucessivamente, você pode fazer a caracterização de uma tarefa repetitiva. Eu aconselho, né, que para esse ponto específico aqui, os ergonomistas, os profissionais que estão me ouvindo agora, que aprofundem um pouco esse estudo, que tenham isso claramente, utilizem as referências que melhor se encaixar para a sua atividade de trabalho, mas o fato é que eu primeiro preciso realmente identificar qual atividade é repetitiva ou, mais ainda, em qual delas eu vou aplicar esse método que a gente vai falar aqui hoje, que a gente está falando, que é o Murigarg, mais especificamente o RSI, tá legal? Em relação à coleta de dados para foto e vídeo, vou determinar, né, com o software ângulos, ciclos, repetições, tempos, enfim, tudo que for necessário em termos quantitativos dá para a gente fazer com o software. Eu já disse algumas vezes, eu uso o Kinovia, né, que eu particularmente gosto bastante, é gratuito, vocês podem baixar, utilizar sem problema. Inclusive, se vocês quiserem uma aula especificamente sobre o uso do Kinovia, deixa aqui no comentário que eu posso fazer uma aula mostrando especificamente o software para o uso em ergonomia, tá legal? Então, se vocês quiserem, deixa um comentário aqui embaixo que eu faço essa aula para vocês, tá legal? E na entrevista, né, como a gente já comentou, a intensidade do esforço com o uso da escala de Borg. Então, uma vez que a gente fez todas essas definições, identificou a tarefa, coletou as variáveis, nós vamos para o preenchimento da planilha e é isso que nós vamos fazer exatamente agora. Vamos lá? Bom, estamos aqui na planilha, vou mostrar para vocês como que a gente faz o preenchimento. E uma coisa, eu não vou me ater aos cálculos
de cada um dos itens da planilha, a falar sobre as formas, porque aí realmente demanda muito tempo, é muito mais complexo. Cada um pode, né, depois procurar esse conteúdo. Vou mostrar aqui a facilidade, né, de preenchimento quando nós temos um instrumento e aí como pode ser feito o nosso diagnóstico, tá legal? Então o primeiro item que nós temos aqui, ó, é a intensidade do esforço, né? Então eu vou classificar desde leve a quase máximo, e na escala de Borg nós temos inclusive essa definição, ó, do método em relação à escala de Borg. Então uma atividade leve, que é um esforço pouco perceptível ou relaxado, seria para índices da escala de Borg de 0 até 2. Um pouco difícil, né? Que é o esforço perceptível. Nós teremos uma escala de Borg de 3. O que seria difícil já é um esforço que você consegue observar, ele é óbvio, mas você ainda não tem mudança na expressão facial, que seria os valores de 4 a 5. Muito difícil, então é um esforço substancial, nós começamos a perceber mudança facial. É comum quando a gente tem aplicação de forças de modo intenso, que a gente tenha alteração da face, que a gente fecha mais o olho, cerra um pouco mais os dentes, isso é normal de acontecer. E a quase máxima é que além de você ter a mudança na expressão facial, você tem o uso de outras partes corporais. Por exemplo, o ombro para realizar esse esforço, o tronco para fazer a alavanca. Então você tem realmente um grau de esforço muito intenso, tá? E seria, na escala de Borg, os graus de 8 até 10. É importante, quando vocês orientarem as pessoas a responder esse questionário, mostra que existe uma diferença. Aqui, o trabalho pode ser muito rápido, extremamente repetitivo, mas não é isso que você está avaliando aqui. Você está avaliando o grau de esforço, quanto de força essa pessoa aplica durante esse movimento repetitivo, durante essa atividade, tá bom? Então é importante fazer essa distinção, porque senão o que acontece? Como a pessoa faz muitos movimentos em algumas atividades, é muito repetitivo, ela tende a colocar a pontuação aqui muito alta. E aí você vai superestimar o risco de maneira muito importante no resultado final, tá? Eu vou fazer um preenchimento aqui subjetivo, tá? Só para vocês entenderem o que acontece. Então aqui eu vou colocar de 0 até 10. Vamos supor que essa é uma atividade que tem algum esforço, tá? As pessoas responderam como grau 2 de esforço. E percebam que aqui do lado apareceu um número, né? Isso aqui é o multiplicador. Então, para cada um dos itens, ó, se eu colocar 3, aqui vai ter um multiplicador. Se eu colocar 4, aqui vai ter um outro multiplicador. Então, por isso que a escala é contínua e ela é exponencial de acordo com os esforços aplicados, tá? Eu vou deixar diferente. Vou deixar aqui, por exemplo, do lado esquerdo 3 e do lado direito 2, tá bom? Então, esse é o primeiro fator que a gente analisa, a intensidade do esforço. O segundo item que a gente vai avaliar são os esforços por minuto. E aqui eu tenho uma relação direta, a gente vai perceber, da relação dos esforços por minuto com a duração do esforço. E aqui eu vou colocar uma situação interessante, até para a gente visualizar o que acontece na prática, tá? Mesmo nas atividades repetitivas, pode ser que aconteçam mais esforços ou mais ações técnicas com um dos membros do que com o outro. Pode ser que aconteça de um deles ficar mais em trabalho estático e outro ficar mais em trabalho dinâmico, tá legal? Mas vamos fazer uma situação hipotética, tá? Uma condição em que a pessoa pega um objeto qualquer, uma caixa, né, por exemplo, e ele vai fazer a montagem. Então, ele vai fazer o esforço com a mão esquerda de maneira estática para poder segurar o objeto. E com a mão direita, ele vai inserir, né, outros objetos dentro dessa caixa para que ele consiga concluir a sua tarefa. Então, vamos supor que o meu tempo de observação ele é de 30 segundos, tá? Todo o ciclo de trabalho dele é de 30 segundos. Desde o começo da montagem dessa caixa até ele finalizar, esse é o tempo total de 30 segundos. Então essa é a minha observação, tá bom? O que acontece com a mão esquerda? Eu disse que ela vai pegar a caixa e vai ficar praticamente estática. Então, basicamente ele vai fazer um esforço com a mão esquerda, que é manter em estático, tá bom? Então eu vou marcar aqui um esforço. E ele vai fazer com a mão direita o preenchimento dessa caixa, por exemplo, com 5 componentes, tá bom? Então ele vai fazer aqui 5 esforços com a mão direita. Então eu defini que a mão esquerda ele faz um trabalho basicamente estático, de segurar, então eu tenho um único esforço dentro desse ciclo de 30 segundos. Com a mão direita ele faz dinâmico, mas ele faz
5 vezes, tá legal? Então aqui, na duração de esforço, o que a gente vai fazer? Avaliar. A mão esquerda ficou, por exemplo, desses 30 segundos do ciclo, ela ficou ali em estático, por exemplo, 20 segundos, tá bom? Porque tem o tempo de esperar a outra caixa, né? Então não ficou lá os 30 segundos. Então vamos marcar aqui que foi 20 segundos, tá legal? E com a mão direita, apesar de ele fazer 5 vezes, cada esforço, por exemplo, dura em média 2 segundos, porque é uma coisa muito rápida. Ele pega e coloca dentro da caixa, tá bom? Então aqui ele faz 2 segundos cada um dos esforços. Se vocês repararem, olha como a pontuação aqui deu diferente, tá? Porque aqui, apesar de ser um único esforço com o lado esquerdo, ele está estático e durou 20 segundos. Aqui eu tenho 5 esforços, mas eles duram 2 segundos. Então a pontuação aqui foi menor. Mesmo que eu tenha, na mesma proporção, se cada um desses esforços durar, por exemplo, 4 segundos, eu vou ter os mesmos 20 segundos da mão esquerda, concorda? Aqui eu tive 20 segundos em trabalho estático, segurando uma única vez. Aqui eu fiz 5 movimentos e cada um deles durou 4 segundos. Então eu também tenho 20 segundos aqui no total de esforço. Mas olha o que acontece, né? Se eu colocar aqui 4, ó, mesmo com a mesma quantidade numérica, teoricamente, né, em tempo dos esforços, né, percebidos, eu tenho uma pontuação muito maior nesse lado aqui do que nesse, justamente porque eu tenho uma duração do esforço muito maior. O meu esforço ele dura muito mais tempo ao longo do ciclo. Então vejo que nesse caso aqui, a duração do esforço, ó, nessa coluna, o percentual foi de 67 para os dois, 67% do tempo eu tenho os esforços acontecendo, só que a pontuação, o multiplicador, foi muito maior para esse membro aqui, que é o esquerdo, do que para o membro direito, justamente porque ele manteve durante 20 segundos sem uma interrupção. Então vejo que essa mudança não existia, esse formato não existia no método original. Aqui nós temos algo que é muito mais parecido com o que nós vamos encontrar no método Walker. Não é igual, tá? A sistemática não é a mesma, mas segue uma lógica que é muito mais parecida, tá legal? Bom, definimos aqui os esforços por minuto e a duração do esforço. E agora nós vamos para postura de punho e mão, tá? Primeira coisa, nós vamos definir se esse punho está em flexão ou extensão. Então aqui eu vou colocar que um está em flexão e o outro está em extensão, só para vocês verem a diferença de ponderação do método, tá? Aqui eu vou preencher que, por exemplo, cada um dos dois faz aproximadamente 15 graus, tá? Eu vou colocar seja de flexão, seja de extensão. Então eu vou colocar 15 graus aqui e 15 graus aqui. Veja que para um deles, no caso ó, o direito que está em extensão, o multiplicador foi 1 para os 15 graus. Para o lado esquerdo que está em flexão, o multiplicador foi 1,17. Isso também é uma diferença do método revisado, que pontua de acordo com a postura de flexão ou extensão de forma diferente, né? De acordo com as sobrecargas que existem, de acordo com os dados da literatura, né? Os estudos apontam que nós temos diferenças, né, na força aplicada quando o punho está em flexão e extensão, e aí os autores trouxeram isso para dentro do método, tá legal? Então aqui eu defini que o punho, o esquerdo está em flexão, o direito está em extensão, e os dois estão fazendo 15 graus. E aí eu vou colocar aqui, qual é a duração dessa tarefa em horas, né, ao longo do dia? Eu vou colocar que eles fazem uma jornada normal de 8 horas, tá? Os dois, claro, aqui vai ser a mesma coisa, né? Porque não tem como se fazer uma jornada de 8 horas para o membro superior direito e uma jornada de 6 horas para o membro superior esquerdo. Mas vou colocar que eles fazem uma jornada de 8 horas, tá? E aí nós temos aqui embaixo a tabela interpretativa, que também é diferente do método original. Nós temos aqui um ponto, basicamente, se é verde ou vermelho. Então, se o RSI, né, o resultado do método, for menor ou igual a 10, o trabalho é provavelmente seguro. E se ele for maior que 10, provavelmente ele é perigoso. Nesse caso, nessa situação hipotética aqui, ó, nós tivemos 17,3 para o lado esquerdo e 11,5 para o lado direito. Ó, aqui está muito próximo. Se eu tiver colocado aqui, ó, como a simulação inicial é que aqui fosse de 2 segundos, né?
cada um dos tempos. Olha como aqui daria muito mais baixo do lado direito do que do lado esquerdo, tá? Deu menos da metade, com um valor que a gente mudou. E aí, a partir disso, você pode, né, utilizar o resultado final apenas nos seus relatórios, ou, como eu sempre gosto de falar, quando eu aplico uma ferramenta, eu gosto de colocar ela mais por inteiro, para que a pessoa que está avaliando, quem está lendo o seu relatório, entenda exatamente como você pontuou ou o que você ponderou na sua análise. Então veja que o preenchimento do relatório, do formulário, é simples. O que basta, né, o que é importante é nós definirmos quais são as variáveis, qual é a característica do trabalho, coletar os dados de maneira adequada, filmando, fotografando, definindo os ângulos, e aí você preenche aqui, e isso é o seu diagnóstico. Na verdade, é um instrumento que vai favorecer, né, vai facilitar, auxiliar o seu diagnóstico em ergonomia. E a partir disso você vai fazendo simulações. Será que é possível nós termos um tempo menor de manutenção da postura estática? De repente, ó, se eu conseguir reduzir de 20 para 15, vamos ver qual foi a diferença. Ó, já caiu para 13, ó, de 17 caiu para 13. Será que a gente consegue diminuir aqui o esforço, ó, ao invés dele fazer uma pressão muito forte, eu colocar numa bancada e que ele possa encaixar esse objeto, e ele não precisa ficar segurando isso, e aí eu vou cair aqui, ó, de 3 de repente para 1, e aí consequentemente, ó, as duas ficaram verdinhas. Então eu vou fazendo simulações para ver qual medida pode surtir mais efeito e pode trazer essa atividade para um score, um resultado que seja seguro, tá legal? Então essa aqui é a planilha de avaliação, é o formulário de preenchimento que nos dá ao final um diagnóstico ou um indicativo do diagnóstico dessa atividade, tá legal? Então, para finalizar, vamos de volta para o vídeo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram da ferramenta? Gostaram do método? Quem já aplica o Murigarg viu muitas diferenças nessa metodologia revisada? Você já conhecia isso? Eu tenho certeza que a maior parte dos ergonomistas que utilizam o Murigarg não utilizam a ferramenta com as revisões que foram propostas pelos autores em 2016, tá legal? De qualquer forma, eu vou deixar essa aula e também a planilha para os nossos alunos lá na comunidade, né, na Academia do Ergonomista. Para quem nos assiste aqui, eu vou deixar no link da descrição. A planilha não vai ficar dessa vez, tá, pessoal? Apenas para os alunos. Mas eu vou deixar aqui um PDF para que vocês possam fazer coleta de campo e também a escala de Borg para que vocês possam utilizar nas suas análises em ergonomia, tá legal? Se esse vídeo foi legal, se você gostou, deixa um like aqui para ajudar o canal, para a gente poder fazer esse conteúdo chegar cada vez mais aos profissionais que estão precisando. De repente você conhece um amigo, um profissional que está precisando da ferramenta, você pode compartilhar esse vídeo para ajudá-lo nas análises ergonômicas que ele está produzindo. Tá legal, pessoal? Agradeço mais uma vez, desculpa pela aula tão longa, né, como foi, e eu fico por aqui. Deixo um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!